Amém. Certo? Amém. Final de ano chegando, é natural fazermos aquele balanço geral, exame de consciência, considerações do que passou, né? Correções que precisamos ter, projeções para o próximo ano. Isso é comum no final do ano, a gente fazer essas coisas, pensar sobre essas coisas. As lojas fazem isso, as fábricas, né? Fazer aquele balanço geral, né? E a gente não vai sair do nosso tema, vamos continuar no tema, mas também entendendo esse contexto de final de ano. Vamos tentar, com a ajuda de Deus, fazer essa projeção, esse balanço geral sobre nossas vidas, sobre nossa igreja, sobre nossa caminhada de fé, dentro desse princípio que estamos estudando sobre guerra espiritual, né, cura interior. E Apocalipse é um livro que nos ajuda bastante a fazermos essa consideração, esse balanço sobre nossas vidas, sobre nossa fé, sobre nossa vida como igreja. E é interessante que quem faz esse balanço aqui em Apocalipse é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não sou eu, não é você, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos ajuda a fazermos junto com Jesus Cristo essas considerações naquilo que de fato importa. E é bom que você exercite a sua fé em Cristo, para que essa fé que não está a favor de si mesmo, seja exercida em favor do povo de Deus, em favor da igreja, como já vimos nos últimos encontros, né? A fé, ela não é individualista, ela não está a favor de mim mesmo. A fé do Cristo é aquele que tinha tudo para se salvar, mas não se salvou. A fé, ela encontra o amor que está no sacrifício, na entrega, na cruz, né? Então, a intenção, até mesmo dos questionários que eu trouxe aos irmãos, é para que os irmãos exercitem essa fé, essa responsabilidade, essa consideração em relação ao exame de consciência, aquilo que está vivendo, aquilo que a igreja está vivendo diante de Cristo, e como nós podemos projetar diante de Cristo, daquilo que Ele pensa sobre a igreja, novos trabalhos ou reformas que precisamos fazer para que possamos exercitar melhor o nosso trabalho, né? Bom, eu peço uma aguinha lá, que a minha já acabou. Eu acho que eu comi amendoim ontem, aí eu desenvolvi uma alergia. Não sei, porque eu tirei o vento de mim, né? Mas eu vou pedir para o Samuel aumentar o volume e eu vou tentar falar um pouco mais baixo. Isso, obrigado, Samuel. Bom, aqui em Apocalipse, como nós lemos, capítulo 1, Jesus, ele é aquele, narrado por João, que está no meio da igreja. Ele conhece cada uma das 7 igrejas e não é diferente da nossa igreja. E é ele que faz uma análise de como cada igreja está e do que ela precisa mudar. E isso acontece no capítulo 2, que nós iremos meditar não hoje, mas nos próximos domingos até o final do ano. Mas o modo como ele faz isso é muito interessante, porque primeiro ele elogia a igreja, suas obras, suas virtudes, com exceção de uma igreja. Tem uma igreja que ele não elogia em nada, mas depois de elogiar, ele traz palavras de arrependimento, de correção, mostrando para aquela igreja qual estava sendo o seu desvio, né? Então esse princípio ele serve também para as nossas vidas. Reconhecer aquilo que o outro tem de bom, aquilo que Deus tem feito na vida do outro, aquilo que tem sido graça, virtude. Reconhecer a graça de Deus na vida dele, mas também corrigir. Corrigir faz parte da vida cristã. Paulo, ele escrevendo para Timóteo, que era um pastor da igreja de Éfeso, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz para Timóteo pregar a palavra, em todo o tempo, pregue a palavra. E no verso 2 ele diz:
Corrija, repreenda, exorta. Pregue a palavra em todo o tempo. Corrija, repreenda e exorta. Por quê? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A doutrina de Cristo, da fé e do amor, que nós estamos aprendendo aqui. Não suportarão. Mas é interessante que o trabalho de pregar a palavra envolve corrija, repreenda e exorta. O trabalho do pastor, do jovem pastor Timóteo, que é o trabalho dos anjos, né? do anjo da igreja, do pastor da igreja. Ele iria trazer a palavra de Cristo para a igreja, a fim de conduzi-la nesse caminho. E Paulo fala para Timóteo para fazer tudo isso com toda longanimidade e ensino e doutrina, com toda longanimidade. Então é sim para ensinar, para corrigir, é sim, a gente tem que exercitar a fé. Exercitar a fé envolve: eu quero ser corrigido pelo Senhor. No que eu fui corrigido? No que eu preciso me arrepender? No que minha carne precisa morrer? No que eu preciso confessar? Porque o caminho de libertação é confessar. Então isso é ser cristão, né? Corrigir faz parte da vida cristã. Faz parte do amadurecimento da igreja. Uma igreja que não tolera, não aguenta a correção, é uma igreja imatura. E às vezes, irmãos, obrigado Sérgio, às vezes a gente fica se desviando de correção, quando às vezes a correção toca na ferida, e a gente não experimenta a cura e libertação. Porque para sermos curados, assim como é o médico, né, ele precisa tocar na ferida, ele precisa remexer, ele precisa colocar ali um remédio, ele precisa abrir. E Deus é aquele que nos cura dessa maneira. Lembra de Oséias 6. Ele é que faz a ferida, mas é Ele que também nos cura. E com a graça de Deus, devemos ser corrigidos. Mas nem sempre aquilo que falamos com alguém, ou o modo como falamos, até mesmo da igreja, é correção, tá? Às vezes é só reclamação. Porque às vezes a gente reclama, está tudo errado. Ah, a igreja está precisando disso. A igreja está indo por esse mau caminho. Tal fulano está errado. Isso não é correção. Corrigir é ajudar a pessoa a perceber onde ela falhou, onde ela caiu. Por mais que isso doa, mostrar a pessoa, aí você caiu. Você caiu nesse pecado. Você deixou de fazer isso. Por isso você está enfrentando essa ruína. Mas também ajudá-la a trilhar o caminho certo. É isso que um professor faz quando ele corrige a prova do aluno, ou um dever de casa do aluno. Ele coloca um X vermelho, mas depois ele explica para o aluno: olha, você errou nisso, nessa equação. Você trilhou um caminho errado. Por isso o seu resultado foi errado. Eu vou te ajudar. Jesus aparece aqui em Apocalipse 2 da mesma maneira. Ele aponta sim um caminho, ele corrige a igreja, mas ele aponta um outro caminho que vai ajudá-la. Eu quero destacar alguns pontos aí de forma panorâmica no capítulo 2, depois nós iremos voltar no capítulo 1, porque no capítulo 2 até o capítulo 3, nós temos as cartas que Jesus escreve a essas 7 igrejas, né? Mas ele diz algo importante para cada igreja. Por exemplo, o capítulo 2, verso 7, antes, né, verso 2, capítulo 2, verso 2, conheço as tuas obras. Ele fala isso em todas as igrejas. Ele fala isso em Éfeso, conheço as tuas obras, no verso 2. Ele fala isso para Esmirna, no verso 9. Ele fala isso para Pérgamo, no verso 13, e assim por diante. Conheço as tuas obras. Jesus é aquele que conhece. Outro destaque que Jesus traz repetidamente para cada igreja no verso 7, por exemplo, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala isso para todas as igrejas. Necessidade de aprender a ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Parece algo óbvio, né? Mas não, se atente, preste atenção. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando? Pelo mensageiro de Deus, pelo anjo do Senhor. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Porque a palavra de Deus é a palavra do Espírito. Porque se eu ler as Escrituras sem ouvir a palavra do Espírito, a direção dele, eu posso estar me desviando da palavra de Cristo. Simples assim.
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, se atente. Outra coisa, estamos falando sobre isso, né? Como viver uma vida vitoriosa. Para cada igreja ele diz, ao que vencer, ou ao vencedor. Por exemplo, ele fala isso no versículo 7 mesmo, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida. No verso 11, ao que vencer, não receberá dano da segunda morte. No verso 17, né? Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. E assim por diante. Conheço as suas obras. Conheço, Jesus conhece as nossas obras. Tudo conhece. Ele tem para nós uma palavra de exortação, de correção. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? E aquele que vencer, né? Ou seja, só a vitória para aqueles que se rendem, obedecem, se arrependem, se rendem a Cristo Jesus, se unem à correção dele. Então, tantos planos, né, que temos no final de ano, para o início do ano. Quais são eles? Está de acordo com a palavra de Cristo? Com aquilo que são os planos do Senhor para nós como igreja? Será que algum desses planos, expectativas, dezembro, janeiro chegando, envolve eu quero ser mais santo, mais consagrado, mais dedicado à obra do Senhor, servir mais a igreja de Cristo, ser mais obediente, ser mais corajoso, ser mais parecido com Cristo, ser mais adorador, ser mais cheio de ação de graça, ou seja, ser mais cheio de Deus, né? Quais são os nossos planos? Jesus Cristo é aquele que é o início, né? O princípio e o fim, né? Se ele não está no princípio, ele não estará no fim, né? Ele não será a finalidade. Então, à luz disso, irmãos, vamos meditar um pouco sobre a revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque tudo que ele vai falar no capítulo 2 tem como base Jesus Cristo. Jesus Cristo que é narrado aqui, como nós lemos, no capítulo 1, como a própria revelação do livro. Revelação de todas as coisas, revelação da vontade de Deus, propósito de Deus para nós, porque a nossa vida é estar em Cristo, viver pela fé em Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste também em nosso corpo. Tudo é sobre Cristo Jesus. Qual é o nosso propósito? Plano, meta, se não esse, né? Manifestar a vida de Cristo. Apocalipse, adorar a Cristo. Apocalipse começa dizendo, revelação de Jesus Cristo, capítulo 1, verso 1, né? Esse é o objetivo do livro. A palavra revelação é a tradução do que é a palavra Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu a João para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A revelação de Jesus Cristo. Essa revelação ela pode ser entendida como uma revelação dada por Jesus e uma revelação sobre Jesus. Essas duas coisas nós encontramos nesse livro e em todas as escrituras, na verdade, né? Então, ao ler esse livro, eu tenho que ter esse foco. E eu quero trazer alguns princípios para como a gente deve ler esse livro. Eu tenho que ter esse foco. Esse livro é sobre Jesus. É Ele que tem nas mãos a última palavra, o Amém. É Ele que tem a definição de todas as coisas. É Ele que é soberano sobre tudo e todos. Então, diante da história, seja a nossa história ou a história do mundo, que às vezes parece caótica, sem controle, da qual o próprio livro vai narrar, quem tem a última palavra, quem é soberano sobre tudo e todos, é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que venceu. Isso é narrado desde o início, porque o livro é sobre Ele. E toda essa revelação,
É para que a nossa fé e nossa vida esteja somente fundamentada e submissa a Ele. Somente a Ele, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, mas a nossa fé nele. Nossa fé exercita em coragem, amor e fidelidade. Portanto, é uma revelação dele, de Jesus Cristo. Então, se é uma revelação de Jesus Cristo, esse livro não é para atormentar as pessoas, não é para me atormentar, não é para gerar em mim curiosidade carnais sobre o futuro. Pelo contrário, é para alimentar a minha fé. Esse livro é para me dar segurança, é para me dar firmeza, paz. Esse livro é um livro para me libertar de todo orgulho, vaidade, de toda ansiedade e inquietação. Esse livro é para me conduzir ao Cordeiro, a Cristo. E em Cristo eu tenho tudo. Então eu tenho que ler esse livro não buscando alimentar a minha curiosidade a respeito da história, do que vai ser, do que está acontecendo, aonde eu acho o versículo tal para entender o que está acontecendo na Rússia, nos Estados Unidos, em qual versículo diz o que está acontecendo. Não. Mas compreender pela fé que é Jesus Cristo que tem o controle de tudo, mesmo que você não entenda muita coisa. E no fim, todos serão surpreendidos diante daquele que vai aparecer sobre as nuvens, porque Ele tem a última palavra, e Ele é o juiz, e Ele é a nossa vitória. É o que Ele declara, né? No verso 5, 6, 7. É sobre isso o livro de Apocalipse. É assim que a gente entra nele, pelo próprio João, não com a nossa mentalidade ou nossa ideia. O próprio João quer nos adentrar a essas profecias, revelações, com esse intuito. Porque se a gente perder isso de vista, devido ao estilo literário do livro, sim, que é difícil, muitas coisas são difíceis de entender, mas se a gente perder isso de vista, nós vamos nos perder no estudo desse livro, ou de toda a Escritura. Não fará sentido. Portanto, o livro, sendo isso que João diz, uma revelação de Jesus Cristo, serve para alimentar a nossa fé nele, não é para perturbar a minha alma, mas para fortalecê-la diante das provações que são gigantescas. O livro vai mostrar isso. O povo de Deus aparece ali como uma mulher grávida para dar luz, e ela tem que combater o dragão, que é a antiga serpente, com 10 cabeças, né, com 7 cabeças, 10 chifres. Aí ela, pela fé, tem que vencer, e o livro vai mostrando isso, não para que a gente desvie o foco do principal foco, que é a nossa fé em Jesus Cristo. Então o livro não é para perturbar a minha alma, mas para me fortalecer nas provações. Então, se há uma revelação de Jesus Cristo, é para que eu reconheça a soberania dele em tudo. Outro destaque que eu quero trazer para os irmãos: o livro não é uma história corrida, sequencial dos últimos dias, não é. Você vai se perder se você ler dessa maneira. Mas na narrativa, algumas camadas com imagens diferentes, falando da mesma coisa. E se você ler como se fosse uma linha do tempo, você vai ficar com muita dificuldade, vai ter que fazer um curso de pós-doutorado para conseguir juntar todas as peças, se você ler dessa maneira, né? Mas se você ler, essa é uma dica importante, como imagens diferentes, que falam da mesma coisa, ou seja, o drama da história humana, que vai se decompondo, vai se desmoronando, né? A soberania de Cristo, que nunca é colocada em xeque, até mesmo pelos soberanos da terra. Jesus Cristo, como aquele que prevalece e põe termo todas as coisas, a tudo aquilo que se levanta contra a soberania de Deus. O povo de Deus sendo vitorioso pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram pela fé, enfrentando as provações. Enfim, se você ler assim, você vai compreender muito do Apocalipse. Muito. Porque o assunto é esse. O assunto é Jesus Cristo. E Ele reinará com o seu povo.
O assunto, essa palavra conduziu o seu povo à fidelidade a Jesus Cristo. O assunto não é sobre as coisas que estão fora, mas as que estão dentro. Tanto é que João escreve para quem esta carta, esse livro? Para as igrejas. Capítulo verso 4, no verso 20, Jesus tem uma revelação especial para o seu povo, para a igreja, para que ela pela fé avance com vitória. Nesse reino que já foi dado, né? Verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus o Pai, né? Bom, continuando o verso 2 aí. Lembrando que é uma revelação de quem? De Jesus Cristo. Não perca isso de vista. Ao estudar, ao ler, não perca. Não é sobre outra coisa. Verso 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa é a primeira bem-aventurança que aparece no livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, porque aqui na época, né, alguém trazia uma palavra, uma mensagem, as pessoas não tinham acesso a livros, a Bíblia. Alguém lia para o povo, para a igreja, e a igreja tinha que ouvir. Então, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, mas também aquele que guarda as coisas que foram escritas. Esses, de fato, se unem àquele que de fato é vencedor nessa história, porque é uma história de guerra. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Esses são testemunhos de Cristo diante dos homens. E João, verso 4: as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ele escreve a essas 7 igrejas. Alguns vão entender no capítulo 2, né, que envolve uma linguagem histórica profética, para cada igreja uma linhagem histórica. Existe aquela visão mais preterista, que envolve que essas cartas foram escritas apenas para as igrejas da época, e de fato essas igrejas existiram, e de fato essas cartas foram primeiramente a essas igrejas, né? Enfim, outros entendem que está falando apenas aspectos futuros, né? Mas enfim, vamos entender de maneira mais histórica primeiramente. Ele escreve a essas 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Representando aqui a totalidade da igreja. 7 significa total, né? Completo, perfeito. Isso também se estende a nós, porque princípios aqui são eternos e servem para nós. E a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O Espírito Santo aqui em sua obra completa, né? Perfeita, 7 espíritos. Lembra que a gente viu lá em Isaías, capítulo 11, os dons do Espírito? Ele tem 7, né? Temor do Senhor, né? Sabedoria, inteligência, conhecimento, enfim, fortaleza. Coragem, né? A ideia de fortaleza, né? Enfim, isso vai aparecendo também em outros versículos, tá, irmãos? Esse princípio dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, né? Capítulo 4, por exemplo, verso 5, lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, representando Jesus, o Espírito Santo, mas a sua obra completa, derramando a igreja, né? 7 dons, sua obra, para que ela cumpra o propósito perfeito. E ele traz essa saudação, né, a respeito de Jesus. Quem é Jesus aqui? A primeira coisa que ele diz sobre Jesus é aquele que é. O grande eu sou, é aquele que é. Mas aquele que era e também aquele que há de vir. Ele é o primeiro e o último. Ele vai repetir isso mais à frente. Eu vou me aprofundar sobre essa característica de Jesus, sobre ser aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele é o eterno Deus. Ele é aquele da qual tudo foi criado por Ele, para Ele. Tudo fala sobre Ele, as profecias. Tudo é para testemunhar Ele.
E tudo que temos em relação ao futuro é sobre ele também. Verso 5, ele dá aqui alguns títulos para Jesus. Mas o primeiro título que ele dá então é: ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Como eu falei, nós estamos estudando hoje revelação de Jesus Cristo. Traga isso para a sua vida, exercite sua fé nele. Ele é aquele que é. Ele é aquele que é. Outra característica, outro nome dado a Jesus no verso 5, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e príncipe ou soberano dos reis da terra. Quem é Jesus? Testemunha fiel, ou fiel testemunha. Na época em que esse livro foi escrito, havia muita perseguição aos cristãos, muita injustiça sendo feita. Havia um imperador romano que odiava os cristãos, César, né? Ele perseguia os cristãos de maneira muito injusta. E esses cristãos, eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam ser chamados a juízo, poderiam ser denunciados injustamente, perder seu trabalho, ter seus bens confiscados, ser mandado por exílio ou ao exílio, assim como João estava em exílio quando ele escreve esse livro. Enfim, os cristãos estavam debaixo dessa pressão terrível de um soberano totalmente anticristo, da qual eles poderiam ser acusados injustamente, presos e mortos injustamente. E o que João diz sobre Jesus? Primeira coisa, né? Jesus Cristo é a fiel testemunha. Essa testemunha fiel, ela é por vocês. Lembre-se de Jesus Cristo, nosso Paráclitos, nosso advogado. Diante de todas as injustiças do mundo, exercite a fé nele. Ele é testemunha fiel. Ele está com vocês em todo momento. E ele testemunhará a favor de vocês. Ele, diante do Pai, tem testemunhado a favor de vocês. Com certeza, no juízo, no grande juízo que acontecerá, do juiz sobre todos os juízes da terra, ele julgará a favor de vocês. Então não esqueça, Jesus é a testemunha fiel. Mas ele também é o primogênito dentre os mortos. Primeiro nascido, primogênito significa isso. O primeiro nascido dentre os mortos. O primeiro a vencer a morte, a ressuscitar dentre os mortos como um vitorioso sobre a morte. Porque muitas pessoas até ressuscitaram, mas depois voltaram a morrer. Mas Jesus é aquele que ressuscitou e se tornou totalmente vitorioso sobre a morte. E ele é o primeiro, diante da multidão de mortos, que nós estávamos nessa condição. Jesus Cristo, segundo o Evangelho, se levantou vivo. Mas ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos irmãos. Porque quem confia nele, ainda que a morte se aproxime, porque a morte está se aproximando de vocês aqui. Lembre-se, se você está nele, se você morrerá nele, você viverá nele com ele para todo sempre. Porque ele é o primeiro a se levantar. Eu vou tomar um gole mais grosso. O melzinho do irmão seria bom agora, né? Para dar uma... Amor, vê se tem uma house lá no carro, por favor. Só a água não está dando, né? Mas vamos lá, irmãos. Não perca Jesus não, tá? Ele é o primeiro a se levantar dos mortos. Isso é muito importante, irmãos, para aqueles irmãos que estavam sendo julgados injustamente e sendo lançados
a mortes ferrenhas. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Então leve essa fé lá no seu martírio, lá na hora que você for morrer. Leve sua fé e confiança nele, nisso, né? Depois, irmãos, não perca o foco aqui. Jesus é o soberano sobre os reis da terra, ou o príncipe dos reis da terra. Tem um imperador em Roma que odeia vocês. César, ele está pensando que é Deus, inclusive ele tinha um nome de Deus, né? Um filho de Deus, ele era chamado de Kyrios, soberano, Senhor. E ele odiava os cristãos, porque os cristãos declaravam que Jesus Cristo era Senhor, confessavam isso com a boca. E isso gerava uma crise no Império Romano. Espera aí. Isso vai manter minha garganta mais aquecida. Isso gerava uma crise no Império Romano. Lembra quando Paulo fala em Romanos 10:10, né? Aquele que confessar Jesus, né, dentre os homens com a boca será salvo, né? Ali não é para fazer uma oraçãozinha e repetir, não. Ali é diante do imperador romano. César não é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. E será salvo aquele que dá a sua vida por Cristo, confessando que Ele é Senhor, e não César. Os cristãos confessam isso, só Jesus Cristo é o soberano. Ele é o soberano sobre os reis da terra. Os reis da terra prestam conta a Ele. E não se esqueça disso. Porque o destino final da vida de vocês não é decidido por quem está em Roma, ou por quem está em Brasília, ou por quem está na ONU, mas pelo soberano que está sentado à direita de Deus Pai, que é Jesus Cristo. Ele é o soberano. Então, mesmo que você receba uma sentença terrível de algum rei da terra, de algum príncipe, a sentença que importa é de Jesus Cristo. Amém? Obrigado, irmão. Hã? Será que é o vento? Pode ser, irmão. Começou um ataque aí. Quando esse ataque começa, você não para, né? Então abra os vidros aí, por favor. Vamos ver se isso vai ajudar, né? Mas, irmãos, não perca o foco, tá? Apesar de mim. Ele é o soberano. Amém. Ele é o soberano. Então, para os cristãos que estavam sendo peneirados, perseguidos, ouvir essas palavras fortaleciam eles na fé. Fé fundamentada em Jesus Cristo. Ele é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano sobre os reis da terra. Entregue-se a Ele, né? Entregue-se a Ele. E agora nós temos uma expressão de louvor. Como eu disse, todo o livro de Apocalipse nos chama ao louvor, à adoração. E se é um livro de louvor, e a gente viu que louvor é uma arma de guerra, é um livro para fortalecer o povo de Deus. Não é um livro sobre medo, sobre preocupação. É um livro sobre revelação de Jesus Cristo e sobre louvor do povo de Deus a Jesus Cristo. E no louvor há força. Ele nos chama a louvar e adorar. Ele diz na parte C do verso 5, mais um título de Jesus: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Quem é Jesus? Precioso esse título que Jesus recebe aqui por João.
Ele é aquele que nos ama. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que me ama. Maravilhoso você ter alguém que você pode chamar dessa maneira. Ele é aquele que nos ama. Começar o dia pensando sobre isso. Quem é Jesus? É aquele que nos ama. Orar, vir à casa de Deus pensando, quem é Jesus? Né? É aquele que nos ama. Ele é. Né? E é um amor que é expresso em atitude, né? Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Não apenas isso, mas também nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele seja a glória para todo sempre, poder para todo sempre. Por quê? A obra é dele. É Ele que nos concedeu essa graça. Toda essa ação de remissão de pecados, pureza, santificação, nos conduzir a sermos parte do seu reino como sacerdotes, tudo isso é porque Ele nos amou. Ele nos ama. Ele nos ama. Amém? Verso 7. Aqui é uma profecia que o profeta Zacarias, né, em partes profetiza, onde diz: eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que feriram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, né? Amém. Sim, isso vai acontecer. As feridas de Jesus, que permanecem mesmo após a ressurreição, um dia serão levantadas por Ele. Se tornará visível a todos os homens. Todos poderão ver as suas feridas e todos irão reconhecer que o feriram e lamentarão por isso. Para esses, claro, como juízo, se lamentarão sem esperança. Mas se a gente trazer esse lamento para o agora, tendo diante dos nossos olhos da fé, né, as feridas daquele que foi ferido por causa de nossas iniquidades, se reconhecermos de verdade que foi por causa de nossos pecados, sem desculpinha, eu o feri, miserável homem que sou, e lamentar-se por isso, não se justificar, lamentar e confessar isso, no dia do juízo, no dia do lamento, nós receberemos dele perdão e acolhimento, como hoje receberemos, se assim fazermos, se assim vivermos. É verdade que a gente não deve ser um tipo de pessoa que lamenta por tudo, toda hora está lamentando por isso e por aquilo, não. Mas é verdade que existe algo que eu devo lamentar para que eu não lamente em relação às outras coisas. Algo que eu devo lamentar. Jesus Cristo foi ferido por causa de nossas iniquidades. Eu sou um pecador desgraçado. É isso que o meu pecado é capaz de fazer. É isso que a minha velha natureza é capaz. Eu não quero mais isso. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades. Porque às vezes a gente passa a vida inteira sem lamentar isso, irmãos. A gente lamenta. Então, quando a gente não lamenta isso, a gente vive lamentando tantas outras coisas. A gente lamenta o que aconteceu com a gente no passado. E a gente fica tentando retratar isso. Tentando lidar com a velha vida. E a gente não para pensar e lamentar o que houve com Jesus Cristo. Ele foi ferido por causa de nossas iniquidades. É disso que você é capaz. Se ele viesse de novo, e se não fosse o Espírito Santo, ele nos trazer uma nova vida em Cristo,
Se ele viesse de novo, a gente ia fazer do mesmo jeito. Não tenha dúvida disso. Porque mesmo diante da verdade, da fé, mesmo diante da palavra, toda vez que você peca diante dele. Quando você peca na ansiedade, na incredulidade, em todos os pecados capitais que nós já vimos, é como se a gente contribuísse para a morte sanguentada de Cristo. Claro que ele fez isso por amor, ele foi de forma voluntária, mas também ele enfrentou tudo aquilo, toda essa desgraça. A gente não recebeu ele bem, não, por causa de nossos pecados, não por causa do pecado fulano, não é por causa do imperador, por causa de mim, é para a desgraça que eu sou. E ele veio me dar uma nova vida, porque não há esperança para mim. Nova vida nele. Entender que nós somos capazes disso. Porque tem gente que não acredita e não considera isso. Por isso se ama tanto, se mima tanto, e isso não é bom. Se não é a misericórdia de Deus, nós somos capazes de cometer os maiores pecados. Não esqueça disso, você é capaz de destruir sua vida, a vida da sua família. Se não é a misericórdia de Deus, não esqueça disso. Isso é fundamental. Fundamental, porque se a gente não considerar isso, a gente vai começar a acreditar em nós mesmos. A gente vai começar a se defender, a se justificar. Aí é justiça própria. Como diz Jeremias, aí é trapo de imundície. Portanto, apesar dele estar falando isso para aqueles que lamentarão no futuro, vale o lamento para o presente, para a redenção. Fui eu que o feri. Isso vai ser ao nosso favor. Por isso que o primeiro ato é rendição, lembra? Morrer, se unir à cruz de Cristo é rendição. Eu o feri. Outro título que é dado a Jesus, que é o que ele falou no verso 4, né? Mas acontece aqui também no verso 8. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra. Jesus é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Há muitas músicas bonitas sobre esse título dado a Jesus, né? Ele é o alfa, o ômega. Muitas canções eu cantava quando era criança, baseada, né, em Apocalipse, e às vezes a gente canta e às vezes isso não é a realidade em nossas vidas. Será que ele de fato é o primeiro e o último? Se Jesus não é o primeiro, não é o fundamento, esquece, ele não será o último, né? O último aqui, irmãos, não é o último como se haverá um final, né? Princípio e fim. Não é o último aqui, ou fim, é no sentido de finalidade. Jesus é a finalidade, Jesus é o propósito. Ele é o princípio, o início, mas ele é o propósito. Ele é a finalidade de nossas vidas, glorificá-lo, expressar a imagem de Cristo, glorificá-lo, exaltá-lo e louvá-lo. Ele é o princípio e o fim. As coisas que eu sonho, final de ano, início de ano, agenda, ele é o primeiro? Ele é o primeiro. Primeira coisa é isso. Sobre trabalho, passeio, casa, seja lá o que for. O sonho dele é a minha prioridade. Quando o dia começa e quando o dia termina, ele é o princípio e o fim, eu posso dizer, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, porque começa fundamentado nele e termina considerando ele. Em meu pensamento, ele é o primeiro, ele é que domina as minhas emoções, e o fim do pensamento e das emoções é para glorificá-lo. Se não for o primeiro, como diz a música lá dos Arautos do Rei, tudo não passa de uma ilusão, né? Se ele não for o primeiro, ele não será o fim. Não queira ter Jesus no fim, se ele não é o primeiro.
E às vezes a gente desenvolve uma crendice de expectativa de querer Jesus lá no fim, depois que a gente morrer, né? Aí eu quero Jesus. A vida dele, não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Esquece, se ele não for o princípio, se o reino não for buscado em primeiro lugar, se ele não reinar em nossas vidas, se a vida de Cristo não for manifesta e não se manifestar em nós, ele não é primeiro. E se ele não é primeiro, tudo é ilusão, tudo é vaidade, é trapo de imundície, né? Lembrando, somos cristãos, a gente não é admirador de Jesus. Até demônio admira Jesus. Admirar Jesus não significa nada, nada. Tem que se unir a Ele, tem que crer. É Ele que tem as rédeas. Ser cristão é reconhecer de fato que Ele é Senhor. Ele é o fundamento e o propósito. Ele é o princípio e fim. Ele é o primeiro e último. Pensar dessa maneira deveria ajudar muito na nossa organização de vida, né? Organização da nossa casa, família, rotina, o que vamos fazer no final de semana, o que iremos fazer antes de dormir ou acordar. Isso muda tudo. Muda tudo. Porque às vezes a nossa vida fica bem bagunçada, porque ela não tem começo nem fim, né? Alguns até dizem, não tem pé nem cabeça. É isso, não tem princípio, não tem fim. Não tem princípio, fundamento e não tem uma finalidade. Você está ali escravo da circunstância, das demandas. O que vai aparecendo, você vai fazendo. Vai ficando igual um louco. A Bíblia chama de louco, tá? Chama de insensato, tolo, né? E por aí para baixo. Porque a sabedoria, a mente iluminada, né? É o princípio. Buscar o reino de Deus, Cristo. E ele também é dito aqui no final do versículo, né, como todo-poderoso, verso 8, né, todo-poderoso, Dominus, a palavra aí, de onde vem, né, Domingos, dia do Senhor, do soberano, Dominus, Senhor. Ele é aquele que tem controle de tudo. Eu não controlo, você não controla, você pode achar que controla, mas você não controla. Ele é Senhor, Ele tem domínio. Eu preciso confiar nisso. As coisas escapam da mão da gente. Sim, escapam, nossa, mas da mão dele não escapa. E se não escapa da mão dele, tudo que eu tenho que enfrentar contribui para o bem da minha alma, da minha vida em Cristo, para que eu manifeste a vida de Cristo. Eu preciso crer nisso, que Ele é todo-poderoso. Eu preciso crer, preciso exercitar minha fé na circunstância. Não temer nada, só Ele, somente Ele. Afinal, Ele é o princípio e fim, né? E Ele é o todo-poderoso. Ele é. Será que Ele é de fato, irmãos? No domingo, né? Primeiro dia da semana, o Dominus, o dia do Senhor. Se Ele não é Senhor nem desse dia, né? Ele vai ser Senhor do quê? Se Ele não é Senhor da primeira atitude, do primeiro ato, do primeiro pensamento, do primeiro ato de respirar, né? Se Ele não é Senhor daquilo que é primeiro, Ele não será Senhor de nada. Tudo será ilusão. Aí João, no verso 9, começa agora a falar um pouco sobre ele, a experiência de fé dele. João, a quem também sou vosso irmão, companheiro de vocês na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos, né, exilados, por causa do quê? Da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Irmão, estou aqui por causa da palavra de Deus, estou preso aqui, passando essa tribulação, mas eu sou companheiro de vocês na tribulação, ou na aflição, como diz a sua tradução, provação, como vimos na semana passada. Eu estou sofrendo com vocês, e como vocês também estou sofrendo, afinal estou exilado. Então não tema se o exílio vier para vocês também, eu estou junto. Isso é vida cristã. Um cristão que não está sofrendo nada em favor de ninguém, não está sofrendo, como diz Paulo em Colossenses 1, né, em favor da igreja, que é o seu corpo, é um cristão muito esquisito. Porque toda a nossa fé, ela é exercitada em favor do outro. Toda a nossa vitória é para estimular o outro, ajudar o outro, para a gente viver o nós, uns aos outros, a comunhão. Sou companheiro de vocês no sofrimento, vocês estão passando por isso. Sei que é por causa da palavra, sei que é por causa do testemunho de Cristo. Eu encorajo vocês,
Continue firmes. Ele está exercendo compaixão. Isso é ser companheiro, né? É ter compaixão do outro. Fulano está passando por uma depressão e junto vem opressão maligna. Seja companheiro. Eu já tive isso. Já tive vitória. Não venci sozinho. Não se isole. Vamos encarar isso junto. Pela fé. Vamos exercer fé nisso. Estamos juntos. Está sendo perseguido pelo testemunho cristão na família. Seja pelos pais ou parentes. Estamos juntos. Já passei por isso. Segue firme, né? Tudo isso faz parte da aprovação. Está passando por lutas interiores, crises ferrenhas em relação a pecados sexuais. Estamos juntos nessa tribulação. Perdeu o emprego por causa de ser perseguido no trabalho, por priorizar o reino de Deus, a comunhão no dia do Senhor, a moral cristã. Estamos juntos, fulano, estamos juntos. Isso faz parte, isso é a receita de que nós estamos no caminho certo. Passar por aflição para querer ser fiel ao Senhor, está tudo certo. Só não seja um infiel. Permaneça firme. Ele vai falar sobre a paciência, né? É a ideia de permanecer firme, né? Somos companheiros da aflição. Irmãos, exerça sua fé. Para que você seja companheiro da aflição dos irmãos. Sua fé não é em favor de você. Você morreu. É a favor de Cristo. E Cristo é aquele que está em favor uns dos outros. Companheiro do reino. Somos em Cristo, ele falou, né? Um povo de sacerdotes, de reis. Aqui fala de sermos companheiros da vitória. A pessoa está apanhando, mas está na luta. Mas ela vence aquela batalha espiritual, né? Ser companheiro da pessoa na vitória, andar junto, para que Cristo, o poder dele, se manifeste, trazendo vitória na vida da pessoa, para que a gente experimente de que o reino de Deus era muito mais poderoso do que o império das trevas. Companheiro no reino, companheiro na perseverança ou na paciência. Estamos firmes, como eu falei, né? Paciência, perseverança, é a ideia. Não vamos entregar os pontos, estamos no caminho de vitória. Vamos ter firmeza, somos companheiros nisso. Por quê? Porque o que nos une é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. É só isso que importa para nós. É só isso que importa para nós. É o poder da palavra de Deus em nós e ser testemunho de Cristo Jesus. Bonito isso, né? Para a gente se apegar também. E ele fala no verso 10: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. Aqui ele está tendo uma visão de Jesus Cristo. E é uma visão que começa quando ele ouve, né? Ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ele ouve uma voz como de trombeta. Primeiro ele não vê, ele ouve. Essa revelação que nós já vimos aqui nesse livro, de Jesus dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega. Envia isso às igrejas. E ele virou para ver a voz. Na minha versão, e no original diz isso, né? Para ver a voz. Como eu vejo a voz, né? Ele virou para ver a voz que falava comigo. E ele não vê Jesus primeiramente. A primeira coisa que ele vê é os 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas. Ele revela isso no verso 20. Primeira coisa que ele vê é a igreja, ou as igrejas da Ásia Menor. E Jesus está onde? No meio dela. Vestido até os pés, com uma roupa comprida,
cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Os castiçais, né? De maneira especial, esse castiçais de ouro, ele ficava no santo lugar, no templo, né? E aqueles castiçais, com aquelas 7 luminárias ali, servia para iluminar aquele templo. E Jesus disse que a igreja é luz, né, nesse mundo. Mas Jesus, ele é presente na igreja. Isso é muito importante para a gente considerar a igreja. É a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o Apocalipse, irmãos. Jesus, o soberano, o Senhor, ele é aquele que está no meio da igreja. As cartas são escritas às igrejas. Tudo é em favor da igreja. Tudo é sobre a igreja. É sobre a vida de Cristo, a glória do Cordeiro se manifestando na igreja. Sua luz resplandecendo na igreja. Essa luz vem dele, claro, mas ela está brilhando, e ele está lá no meio, mas a igreja está brilhando, resplandecendo. Então essa é a visão de João, muito, muito clara, e eu vou avançar para que a gente termine aí um resumo, porque são muitos detalhes aqui, né? Muitos detalhes. Mas ele começa dizendo sobre Jesus, uma visão elevada. Verso 14, né? Na cabeça, cabelos brancos, sinal de sabedoria. Na Inglaterra é assim até hoje em alguns lugares. Alguns juízes colocam aquela peruca branca, né? Feia demais, né? Aquilo simboliza, né? Sinal de sabedoria, né? De diligência, de bom juízo para julgar as causas, né? E Jesus se apresenta aqui como um juiz mesmo. Alguém cheio de sabedoria. Olhos como chama de fogo. Aí está no verso 14 e 15. Aí você vai ver essas características. Fogo na Bíblia representa purificação, o amor, revelação de Deus, de quem Ele é. Então, ser olhado por Cristo é ser purificado por Ele, ser amado por Ele, ser transformado por Ele, que o fogo ele transforma. O fogo também destrói aquilo que não pertence, né? Como falamos do cerrado semana passada, que não pertence à vegetação própria do cerrado. O fogo ele destrói, mas ele também purifica. O fogo é para matar a velha carne. O fogo é para que a vida nova apareça. O fogo é para nos conduzir à pureza, à santidade de Deus. Saiba que os olhos do Senhor estão sobre nós. E os seus olhos são como de fogo. Deus é fogo consumidor no meio do seu povo. E o povo tem que temer isso. Sua voz, ele vai falar como de muitas águas. No final do verso 15, como cataratas, né? É o mesmo princípio do fogo, né? A água é aquela que traz vida, mas também, como a catarata, ela afoga, ela destrói. Pensa num tsunami, um dilúvio. Ela, ao mesmo tempo que pode nos trazer vida, mas ela também só nos traz vida quando primeiro ela nos traz morte. Por isso que a gente é batizado, para que a gente receba essa água para morrer, mas também para experimentar a nova vida que vem dele. Seus pés são firmes, são como bronze reluzentes, né? A gente pode confiar nele, é estável, é estável. E ele segura na mão direita 7 estrelas, que são os 7 anjos, que ele vai falar no verso 20, que são os mensageiros de cada igreja. E esses mensageiros estão como se fosse na destra de Jesus Cristo, fazendo esse serviço de levar a palavra de Cristo à igreja. Anjo significa mensageiro para cada igreja. E de sua boca sai uma espada afiada de 2 fios, né? Esses anjos vão comunicar a palavra de Cristo, e essa palavra é como uma espada, como Hebreus vai dizer, em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é muito afiada, mais afiada do que a espada de 2 gumes, ela penetra, ela divide alma e espírito, junto e medula, para que ela possa fazer uma obra lá no nosso interior, no nosso pensamento, no nosso coração, né? Vai dizer no verso 16, aí no finalzinho, que o seu rosto era como o sol do meio-dia, como o sol com toda a sua força resplandecente. Ele é o solos invictus,
A gente está entrando no Natal, final de ano, né? A celebração do Natal é isso. Solos invicto. E Jesus Cristo é o sol invicto, o vencedor, a luz que resplandece nas trevas. É isso que João viu sobre Jesus. E nós precisamos também ver um pouquinho do que João viu pela fé. Que tudo começa com contemplação. Lembra que falamos sobre contemplação já? Tudo começa com isso. Como Paulo ora em Efésios 1,17, para que a gente tenha a plena revelação do conhecimento de Cristo Jesus. Plena revelação. Se a nossa vida está muito turva, né? muito infiel, insubmissa, é porque nós temos pouca visão de Cristo. Uma visão, às vezes, muito distorcida. Quanto maior for a nossa visão real, verdadeira, de quem Cristo é, melhor será a nossa adoração, melhor e mais apurada, pura será a nossa fé, melhor organizaremos a nossa vida diante da visão que nós temos dele. Jesus Cristo não é um ursinho carinhoso. Não. João, ele viu. E aí, o que João viu? O que aconteceu com João? Verso 17. Quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Tem gente que acha que está vendo Jesus, ou acha que às vezes, ou pensa, né? Jesus está presente. Acha que está vivendo a presença de Deus, mas não se rende, não se prostra. É duro. Todos nós somos chamados a nos render à sua majestade. Quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. João, irmãos, é o mais íntimo de Jesus. Quem conhece os evangelhos sabe. Ele é aquele que estava lá com Jesus do lado da mesa, apoiado ao peito de Jesus. Ele era o único apóstolo que estava com Jesus quando Jesus estava sendo crucificado. Mas diante da visão do Cristo soberano, ele cai aos seus pés como um morto. Qual tem sido a nossa visão de Cristo? Você não precisa responder, sua atitude revela isso. Sua atitude em relação ao povo de Deus, na casa de Deus, com os irmãos, sua atitude na sua casa, como você começa o seu dia, como termina o seu dia. Você não precisa dizer para você não cair no pecado de se justificar. Você precisa ver. Você precisa ser convencido pelo Espírito Santo que de fato é a sua atitude em relação a Cristo Jesus. Porque nossas atitudes revelam a nossa visão de Cristo. E segundo o princípio bíblico que nós estamos estudando, quanto maior a visão do Senhor, maior será nosso estado de rendição e humilhação. Sempre é assim. Sempre. Sempre. Todos nós, Paulo diz em 2 Coríntios 5,10, nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo Jesus. A gente vai ser julgado pelo bem que nós fizemos ou mal pelo que nós fizemos com o corpo. E ele diz, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos a todos os homens a fé. Quanto de nós está interessado em conhecer o temor do Senhor? Final de ano, início de ano, quem está interessado nisso? Quem está usando a sua fé em favor da igreja nisso? Nas conversas, nos papos. A visão de Jesus foi tão impactante que ele se tornou um homem morto. Mas por isso ele experimenta esse renovo, porque Jesus põe sobre ele a mão, a destra, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus colocou a mão e trouxe João de novo. E aqui ele é apresentado não apenas como juiz soberano, mas como vencedor diante dos seus inimigos, diante do pecado, diante da morte, diante de Satanás. Ele é o vitorioso.
não falta em sua vitória. E é bom sabermos que ele não passou por tudo isso por causa de si mesmo. Ele não passou por tudo que ele passou, ou seja, a vitória que ele passou, ele não passou por causa de si mesmo, porque ele sempre foi vitorioso, sempre foi o Deus eterno, o imortal, o vencedor. Mas quando ele se encarnou, ele se identificou conosco. E ele venceu como homem. Ele venceu como Cristo. Em obediência, humilhação, na cruz, expôs principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Ele se identificou conosco para ser nosso substituto, tornar nosso lugar e nos levar à sua vitória através da vida dele. E essa é a graça e a misericórdia que nos alcançou. É a vida de Cristo Jesus, como Cordeiro, como Cristo, como aquele que vence, mas vence na fraqueza humana pelo poder da fé. Aqui o Cristo que é vitorioso, apresentado em Apocalipse, é o Cordeiro que foi morto, aquele que venceu pela fé, não é pelo fato dele ser Deus, mas o Deus que se encarnou e viveu vitorioso aquilo que nós fomos derrotados. Não esqueça disso. Ele é o vencedor. Como filho do homem, como é narrado aqui, né? No meio da igreja, no verso 13, é o filho do homem, aquele que é narrado por Daniel, né? Como o Messias. E o Messias é aquele que veio como homem, como juiz sobre tudo e todos. E não é pouca coisa que João está narrando sobre Jesus aqui. É muita coisa para nos dar força, para fortalecer a nossa fé, para que a gente encare tudo que vier pela frente. E Apocalipse a gente sabe que só vem chumbo grosso, né? Só vem tribulação, pedrada e marretada. Mas o povo de Deus vence. Vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Mas é preciso, para que a gente exerça uma fé pura e santa, ter visão clara do Cordeiro de Deus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Lembra, você de fato crê que Jesus Cristo está no meio das igrejas? Você de fato crê nisso? Você chegaria da mesma maneira? Ou escolheria vir ou não vir? Ou sei lá o quê? Você crê de fato nisso? E o último ponto, que vai ficar para a próxima aula também, nós devemos nos atentar. A principal atenção de Jesus, narrado por João, estamos falando aqui da principal atenção de Jesus na história humana, está na igreja. É isso que importa para Jesus. Todo o seu esforço e empenho é em favor da igreja. Aí está o seu foco. Verso 4 mostra isso. Tudo isso é para as igrejas. Tudo isso é para as igrejas. Verso 13 também mostra isso. Ele está no meio da igreja. Ele manda anjo, o mensageiro, para a igreja. O foco do Senhor não está nas nações, irmãos. Não está na China, não está no Anticristo, não está em Brasília, não está na Rússia, nem mesmo em Jerusalém hoje. O foco de Deus, do Senhor, está na sua igreja. Nós somos sua prioridade. A gente precisa entender isso. É entender o primeiro capítulo de João. O povo dele é sua prioridade. Porque se você não perceber isso e não focar naquilo que é o foco do Senhor, você se perderá facilmente nas provações. Você vai ficar assustado. Então, a primeira coisa que João viu foi no meio das igrejas, Jesus Cristo glorioso, andando no meio delas, examinando cada uma delas. Cada uma delas. E é a esperança nossa. Contamos com a oração dos irmãos para que, ao meditar o capítulo 2, possamos ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo pela fé, sabendo que Ele está em nosso meio, andando em nosso meio, para nos examinar,
para fazer em nós esse check-up, para que possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido, renovar o que precisa ser renovado. E quem estiver disposto a isso, será vencedor. Amém. Será vencedor. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Eu peço desculpa aos irmãos, mas eu acho que o ventilador, quando desligou, ajudou bastante. Eu espero não ter atrapalhado a reflexão, mas medite nesse livro, na revelação, lembra? É sobre Jesus Cristo. Se você entender isso, você vai entender aquilo que é mais importante no livro. Mais importante. É sobre Jesus Cristo. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, vamos encerrar então, tá bom? Ó Senhor, nosso amado Pai, somos gratos ao Senhor por esse tempo de comunhão com a igreja, um tempo de fé, onde nós somos exercitados na meditação na Tua Palavra, a crer em Jesus Cristo, glorioso, eterno, sublime, excelso, santo, 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 juiz de tudo e todos, soberano sobre todos os príncipes, reis da terra. É Ele que é o princípio e o fim, é Ele que tem o poder sobre tudo e todos. Diante desta revelação do Cristo glorioso, nós queremos render glória, honra e louvor. Queremos, Senhor, nos quebrantar diante do Senhor nessa manhã, confessar a nossa miséria, confessar os nossos pecados diante do Senhor, porque muita de nossa incredulidade, infidelidade, ansiedade, é porque nossa visão do Cristo glorioso tem sido muito pequena. Dai-nos espírito de sabedoria e de plena revelação do Filho de Deus, sobre quem Ele é, sobre o seu poder e sobre aonde Ele está agora e qual é o seu propósito. Vimos que Ele está no meio da igreja. Ele está andando